Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vai ser gravado, professor? Vai ser gravado, sim. Já, na verdade, já Não, começamos. beleza. Aí vai ser bom para quem não está É, presente. sim, aí eu coloco lá. Já começamos, inclusive, a gravação, tá? Opa, entrando gente aí. Ah, não, você que está participando. Sou eu que tô. Sou eu mesmo. Compartilhando. Aí eu vou agora começar. Tá vendo os slides agora? Tá, tranquilo. Você tá vendo aí, Marcos? Então, a apresentação tá tranquilo. Então tá, vou começar a dar aula, eu não tô vendo vocês, tá? A partir do momento que eu tô dando essa aula aqui, daí chegar alguém, você vai avisando aí, senão a gente vai, se tiver dúvida também, você vai falando. Tranquilo. Tá, então, Marco, hoje nós vamos conversar sobre genética microbiana, porque eu costumo falar assim, eu não sou nenhum geneticista, tá? Eu me considero microbiologista, mas as ferramentas de biologia molecular hoje, as técnicas de sequenciamento, de análise metagenômica, análise do amplicon 16S, transcriptômica, tem um monte de ferramentas ômicas que elas são fundamentais. É uma boa ferramenta que a gente utiliza para entender o que está acontecendo, desde um processo de tratamento de um efluente, até um processo de biorremediação, até um processo de produção de gás de interesse. Essas ferramentas elas permitem a gente analisar com uma maior profundidade com relação a quem está lá participando do processo, quais são as enzimas envolvidas, né, nesses processos de interesse. Então, para a gente entender um pouquinho dessas ferramentas de biologia molecular, que quando você pega um artigo hoje que envolve a microbiologia, seja ele no saneamento ambiental, seja ele para biorremediação, esses artigos eles trazem ferramentas de biologia molecular. Tá? Eles trazem ferramenta de sequenciamento e então é importante que vocês tenham uma noção um pouco sobre a genética dos micro-organismos, tá bom? Então essa aula de hoje, que eu devo dividir em duas partes, ela mostra um pouquinho dessa questão da genética microbiana, né? Então, a gente sabe, né, que todas as informações necessárias aí, ela tá contida onde? Lá no material genético, né? A maioria dos organismos, esse material genético é o DNA, tá? E alguns vírus ele contém RNA, né, que são os retrovírus no lugar do DNA. E esse DNA, ele tá todo junto, né, numa forma de cromossomos. E a gente tem uma diferença do DNA dos procariontes para o DNA dos eucariontes. A gente está falando de micro-organismos, que são seres procariontes, tá? Onde o DNA está ali no citoplasma, ele não está circundado uma membrana né, que forma o núcleo. Isso acontece nos eucariontes, procariontes não. Ele está ali disperso no citoplasma. E o DNA dos procariontes, ele é circular, ele começa e termina no mesmo lugar, né? Ele é circular. E já o dos eucariontes, inclusive nós humanos, né, ele é linear, né? Todo mundo conhece aquela figurinha lá do DNA típica, né? Mostrando que o DNA ele é linear. E esse material, o DNA, que é desoxirribonucleico, né? Ácido desoxirribonucleico ou RNA ácido ribonucleico, esses ácidos nucleicos são formados por longos polímeros de nucleotídeos. São vários nucleotídeos que se juntando formam o DNA. Tá? E o nucleotídeo ele armazena informações que dirigem a síntese de proteína e pode ser transferida dos pais para a progênie. Né? Então é importante a gente ter noção que o fragmentos do DNA eles são genes, né? Eles vão resultar numa síntese proteica, tá bom? Então o nucleotídeo ele é composto por um carbono, por um átomo um açúcar, perdão, formado por 5 átomos de carbono. No caso do DNA é a desoxirribose, no caso do RNA é a ribose, tá? Uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, guanina, citosina, ou então a uracila no lugar da timina, quando for o RNA.
ou um ou mais grupos fosfatados. Isso é o nucleotídeo, tá? Então aí está o desenho do nucleotídeo. Nós temos aqui, ó, o grupo fosfato, 1, 2, 3, né? Trifosfatado, está aqui. O açúcar, né? Formado por 5 carbonos. Um carbono ele está ligado aqui na base nitrogenada, que ela pode ser adenina, guanina, citosina, uracila ou timina, se for DNA ou RNA. Então, e a gente considera, ó, o açúcar está aqui, ó, de 5 carbonos, a desoxirribose. Tá? Ele está ligado no fosfato e está ligado na base nitrogenada. O carbono que está ligado na base nitrogenada é o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5, que está ligado ao fosfato. Isso aqui é um nucleotídeo, né? Aqui está só a base nitrogenada e o açúcar é o nucleosídeo. E o nucleosídeo com fosfato é o monofosfatado, o nucleosídeo com 2 fosfatos é o difosfatado, o nucleosídeo com 3 fosfatos é o trifosfatado. Mas todos esses aqui são nucleotídeos, contendo fosfato já é um nucleotídeo. E aqui está a estrutura dos diferentes desoxirribonucleotídeos, tá? Com a base A, então, ou seja, aqui ó, o açúcar, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 5 do açúcar, que é a desoxirribose, está ligado o fósforo, tá? O fosfato. A base nitrogenada está ligada no carbono 1. Nesse caso, a base nitrogenada é uma adenina, tá? Tem o A aqui, adenina. Nitrogenada porque ela tem bastante nitrogênio na sua composição. A outra base nitrogenada possível é a timina. Então, adenina, timina. Temos também a guanina, tá? E a citosina. São essas 4 bases nitrogenadas do DNA. No RNA, nós não temos a timina. Nós vamos ter a uracila no meio, tá? E um nucleotídeo, ele se liga em outro nucleotídeo, tá? Onde que ele vai se ligar no nucleotídeo? O nucleotídeo ele só consegue se ligar nesse carinha aqui, ó, na extremidade 3' livre OH. Vamos aqui, ó, o primeiro nucleotídeo é uma adenina, que tem a base nitrogenada na adenina, tá aqui o açúcar e tá aqui o fosfato, tá? Então, base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. O segundo nucleotídeo, que é a citosina, base nitrogenada, açúcar, fosfato, ele está se ligando aqui, ó, na extremidade 3' livre OH. É onde o nucleotídeo consegue se ligar. O outro nucleotídeo, que é a guanina, tá aqui a estrutura dele, ele está ligado aonde? Aqui, ó, na 3' livre da citosina. A guanina, que é o próximo, está ligado aonde? Né? Ele vai estar, a guanina, que é esse aqui, ó, base nitrogenada, açúcar e o grupo fosfato, vai se ligar na extremidade 3' livre. E aqui a timina, base nitrogenada, né? O açúcar e o fosfato está ligado na 3'. Então, o próximo nucleotídeo vai se ligar onde? Vai se ligar aqui, ó, nessa extremidade 3' OH, né? Por que ele faz isso? Porque a enzima que faz esse processo, que é a DNA polimerase, tá? Ela só consegue encaixar o nucleotídeo nessa extremidade 3' livre OH. Tá? Então tem que ter uma extremidade 3' livre do açúcar, tá? Que é o carbono 3 do açúcar, que tem um OH, que ela vai acoplar aqui o grupo fosfato do próximo nucleotídeo. Então, o crescimento em uma fita de DNA, ele vai se dar sempre no sentido 5', 3'. E aqui ele vai crescer, vai a enzima, vai colocar um outro, depois vai vir a enzima, vai colocar um outro, vai crescer nesse sentido aqui. Tá bom? Isso é um conceito importante. Tá. Então a gente sabe também, né, que o Otzi Crick, né, desvendou aí a questão da dupla hélice do DNA. E a gente viu que o DNA ele é uma dupla hélice, né? Eles são complementares. Então é uma hélice, um polímero de desoxirribonucleotídeos que são complementares. Entrou mais alguém aí na aula? Boa noite, professor Otávio. Bem-vindo, Otávio. Tá? Começamos a aula agora há pouco. A gente está falando sobre genética, tá bom? Genética microbiana.
Correto, obrigado. Então a gente estamos mostrando como funciona e como que, na verdade, é a estrutura de um DNA, tá? Para que a gente possa entender um pouquinho das ferramentas básicas que a gente utiliza, das ferramentas de biologia molecular, as ferramentas ômicas, né? Metagenômica, transcriptômica, a proteômica, são todas ferramentas de biologia molecular que a gente tenta entender aí o que está acontecendo numa população microbiana em processos de tratamento de recuperação de áreas contaminadas, né, de tratamento de efluentes, por aí vai. Então, o DNA ele é fita dupla, tá? Ou seja, possui duas cadeias de desóxipoliribonucleotídeos unidas através de pontes de hidrogênio, onde sempre a adenina vai parear com a timina e a citosina vai parear com a guanina. Então, A pareia com T, C pareia com G, tá bom? Então, olha aqui, adenina, essa estrutura molecular da adenina, da base nitrogenada adenina, pareando com a timina, tá? E como que se dá esse pareamento? Através de pontes de hidrogênio, tá? Então, a timina e a adenina, ela se pareia através de duas pontes de hidrogênio. Já a citosina e a guanina, ela vai se parear entre 3 pontos de hidrogênio. Tá? Então é mais fácil você romper uma ligação adenina-timina do que uma ligação guanina-citosina. Tá? E aqui, então é isso, a fita de DNA, aqui no sentido 5 linha, 3 linha, aqui o A de uma fita, o G de outra, o C e o T, né, a sequência de ácidos nucleicos. E a outra fita é complementar, se essa é T, a outra vai ser A, porque o A sempre pareia com E, adenina com timina, citosina com guanina. Então se essa é C, a outra vai ser G, se essa é G, a outra vai ser C, se essa é a outra vai ser T. Então, timina com adenina, citosina com guanina, essas duas aqui se pareiam através de duas pontes de hidrogênio, a citosina com a guanina através de 3 pontos de hidrogênio, 3 pontos de hidrogênio, 2 pontos de hidrogênio. Tá? Então essa é a estrutura do DNA. Só que a gente tem uma situação aí que a gente tem que comentar. As fitas, elas são antiparalelas. O que quer dizer isso? Olha, essa aqui vai no sentido 5 linha, 3 linha, nesse sentido. Para quem está chegando agora, a DNA polimerase, que é a enzima que consegue colocar o novo nucleotídeo nessa fita, ele só consegue colocar aqui, na extremidade 3 linha livre OH. Então essa fita ela vai seguir nesse sentido. A outra fita é 3 linha parte de cima, 5 linha parte de baixo. Então ela vai crescer para cima, vai colocar o nucleotídeo somente aqui. Tá? Então essa é uma outra característica. Elas são duas fitas complementares ligadas por pontes de hidrogênio, onde a adenina e a timina tem 2 pontes de hidrogênio, citosina e guanina tem 3 pontos de hidrogênio. É muito mais difícil romper uma ponte de guanina-citosina, uma base guanina-citosina do que a adenina e timina. E também elas são antiparalelas. Uma está no sentido 5 linha, 3 linha aqui, a outra está no sentido 5 linha, 3 linha oposto. Tá? Então aí está, né, a estrutura molecular de duas fitas se ligando. Aqui a adenina, né? Então o nucleotídeo é esse aqui, que é composto por uma base nitrogenada, um fosfato de 5 carbono, sempre o carbono 1 é o carbono que está ligado à base nitrogenada, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, tá? E aqui tem um grupo fosfato. Então, elas estão ligadas por pontos de hidrogênio. E aqui tem uma citosina guanina com 3 pontos de hidrogênio, tá? Então, aqui está a extremidade 5 linha, aqui está a extremidade 3 linha. No outro está o oposto, aqui está 3 linha, essa está 5 linha. O novo nucleotídeo, se for entrar, ele vai entrar aqui, tá? Ele vai acabar entrando aqui, nessa extremidade. Enquanto o outro nucleotídeo for entrar, entra na extremidade 3 linha aqui. Como eu falei, o cromossomo dos procariontes ele é circular, pessoal. Ele começa, né, e termina ali no mesmo local, né? Enquanto dos eucariontes e outra aqui, você vê os procariontes, ele está onde? Está no citoplasma. O que é esse monte de pontinho? São os ribossomos que vão fazer a leitura desse material genético, né? Lembrando que o ribossomo é a molécula responsável por fazer a síntese proteica.
tá bom? Então, e o DNA ele vai passar as informações porque o ribossomo leia e produz aquela proteína que ele está precisando. Já nos eucariontes, o material genético está incluído aqui no núcleo, né? Tem uma carioteca aqui, o núcleo é totalmente revestido, é totalmente diferente, tá? E nos procariontes aqui, ó, o DNA está livre aqui no citoplasma, tá? E a gente tem fragmentos que são os genes aqui do DNA, que a gente vai conversar mais para frente. Então, se a gente for pegar um DNA, por exemplo, da E. coli, Escherichia coli, um microorganismo altamente estudado e conhecido, e pegar esse material genético, e se a gente fosse esticar ele, né, porque ele está todo enovelado, que ele se compacta. Mas se a gente pegar e esticar, ele vai dar mais ou menos um DNA de 1,7 milímetros, né, esticado. Mas a E. coli ela mede 2 micrômetros, né? Então, como é que 1,7 milímetros vai caber dentro de 2 micrômetros? Porque ele tem um processo de super enovelamento, super empacotamento, tá? Esse já é um empacotamento já estrutura terciária, já se empacotou muito, mas ele ainda se enovela muito mais, que nem aqueles fios de telefone antigamente. Então, o DNA está aqui, aí ele vai fazendo empacotamento aqui, aqui, né? Aí tem super regiões altamente condensadas. Mas, na verdade, a gente conta aí com enovelamento. Aqui a fita de DNA, tá? Ela vem dupla fita, aí ela pega os nucleossomos, que é uma proteína, né, estonas, e vai enrolando nos nucleossomos. Enrola, enrola, aí vem outro, enrola, enrola, vem outro, enrola, 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 enrola. E vai fazendo esse super empacotamento, formando solenoides, que são regiões altamente empacotadas de DNA. Tá? Então, nessa micrografia aqui, a gente vê aqui, ó, regiões do DNA altamente empacotadas, onde o DNA está aqui, está aqui, está aqui. Depois vem, aí, enrola, 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 enrola as estonas, milhares de estonas aqui empacotando, né, o DNA nessas regiões altamente empacotadas, né? Então é isso aqui, ó, o DNA fita simples, aí ele já vai diminuindo porque né, tem essa formato helicoidal, tá? Depois do formato helicoidal ele vem aqui, ó, helicoidal e já passar por uma estona aqui. Aí vem passa por outra, ó. Vem passa por outra e aí por aí vai, ó. E aí tem um processo de super empacotamento formando o DNA super enovelado aqui. E a gente tem que ter a noção que existe dois tipos de ácidos nucleicos, né? O DNA é sempre fita dupla, pessoal. Ele é fita dupla helicoidal, como eu mostrei para vocês. Já o RNA é fita simples, tá? Nós temos três tipos de RNA que nós vamos conversar na aula de hoje. O RNA mensageiro, que é aquele RNA que pega as informações que está no DNA, transforma num RNA mensageiro, trazendo essas informações de uma enzima, né, ou de uma proteína que precisa ser expressa por aquele gene específico. E aí esse RNA ele vai lá para o ribossomo. Pessoal, o ribossomo, não sei se vocês lembram na primeira aula que eu falei, mas o ribossomo ele é formado por RNA. É o segundo tipo de RNA, o RNA ribossomal, tá? Então nós temos o RNA mensageiro que traz as informações do gene. Essas informações ela é transcrita para RNA e aí ela sai lá do núcleo, né? Se for nos eucariontes ou dos procariontes, ela desliga ali do material genético e no citoplasma, onde os ribossomos vão ler essa informação, que vai começar a síntese proteica. Só que o ribossomo também um RNA, o RNA ribossomal, tá? Então nós temos o RNA mensageiro e o RNA ribossomal. Por que tem acontecido isso? Porque o ribossomo, que é quem faz a síntese proteica, ele é um RNA. E o RNA ele não consegue ler direto lá no DNA. As informações do DNA ela tem que passar para RNA. Por quê? Porque as bases são diferentes, né? A gente vai ver aqui a diferença, mas as bases nitrogenadas do DNA é adenina, timina, guanina, citosina. Já as do RNA é adenina e uracila, nós não temos a timina, tá bom? Então, essa fita simples do RNA mensageiro vai ser lida pelo RNA ribossomal.
E aí depois o terceiro tipo de RNA que a gente pode passar é o RNA transportador, que é lá no processo que a gente vai ver mais para o final, processo de tradução, né, que vai fazer a síntese proteica. O RNA transportador ele se liga aos aminoácidos e vai trazendo os aminoácidos lá para vários aminoácidos formar uma proteína, tá bom? Então aqui é o que eu estava falando, do DNA, timina, adenina, citosina, guanina. Do RNA não tem timina, nós temos a uracila no lugar, mas a uracila pareia com a adenina, assim como a timina pareia com a adenina, tá bom? Então são 3 processos que nós vamos estudar nessa aula. A replicação, que é o DNA da origem a um novo DNA. Isso acontece em todas as células que precisam se duplicar, tá? Um micro-organismo precisa se dividir, ele vai primeiro duplicar o seu material genético, é o processo de replicação que a gente vai estudar. Depois tem um processo de transcrição, que é o DNA dando origem a um RNA, tá? Quando o DNA vai virar o RNA mensageiro, trazendo as informações do DNA para o RNA ribossomal fazer a leitura. E o processo de tradução, que é o RNA se liga aos aminoácidos para formar a proteína. Ou seja, no processo de tradução é como o ribossomo faz para ler a mensagem que está lá no DNA, lendo através do RNA mensageiro, e depois ele vai com o RNA mensageiro, lendo o RNA mensageiro, ele vai pegando os aminoácidos que estão no citoplasma e vão juntando os aminoácidos para formar as proteínas necessárias para a célula. Ok? A gente vai estudar com detalhes esses 3 processos, é o que eu quero que vocês entendam. Tá? Mais para frente, em uma das últimas aulas aí, eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas de biologia molecular que nós aplicamos hoje em dia, mas é bom ter a base um pouquinho aqui antes. Tá? Então, tanto na replicação como na transcrição, ou seja, o DNA virando DNA, como o DNA virando RNA, é o DNA que vai servir como molde. Tá bom? O DNA original que serve como molde do novo polímero de nucleotídeos. Então, aqui a gente pode fazer essa analogia aqui, ó. Se a gente tem um livro de inglês manuscrito e você pega ele e copia ele, né? Você está fazendo uma duplicação. Você pega um livro em inglês manuscrito e você copia ele em inglês manuscrito. Agora, se você pega esse livro em inglês manuscrito e você datilografa ele, ou digitaliza, né? Você está fazendo uma transcrição. Agora, se você pega esse livro em inglês digitalizado, datilografado e passa ele para português, você está fazendo uma tradução. Mais ou menos uma analogia aqui com o que a gente vai fazer com as fitas de DNA. Que é isso, ó. O DNA virando DNA, replicação. O DNA virando RNA é transcrição. O RNA virando proteína é a tradução, tá? As proteínas são necessárias aí para os constituintes celulares. Claro que tudo isso envolve várias enzimas, né, envolvidas em todos esses processos, que a gente não vai entrar muito em detalhes, vamos falar das principais. E tem o processo também, pessoal, de RNA voltando para DNA. Né? Então, ó, se DNA indo para RNA é transcrição, o RNA indo para DNA é uma transcrição reversa. Tá? Isso aqui, por exemplo, essa transcrição reversa é fundamental para que vírus de RNA eles consigam se reproduzir. Tá bom? Ou então, existem várias ferramentas que a gente utiliza fazendo esse processo. Porque se você quer ver uma diversidade microbiana numa amostra, você faz o sequenciamento do DNA, algumas regiões altamente conservadas, que são utilizadas para fazer a filiação filogenética, tá? E você sabe quem está lá na população, mas você não sabe o que cada uma está fazendo, quem está metabolicamente ativo ou não. Se você quer saber quem está metabolicamente ativa, você faz uma extração de RNA, porque aí só quem está excretando o RNA mensageiro, ou seja, só aquele micro-organismo que está produzindo as proteínas, vão ser detectados. E aí depois você joga isso para DNA através de uma transcriptase reversa, tá? Que é uma enzima que chama transcriptase reversa, que vai transformar o RNA em DNA. Aí você sequencia e aí você tem, entre aquelas populações que estavam lá, quais estão metabolicamente ativas. É uma técnica que a gente utiliza aí com frequência em laboratórios.
Tá? Então, lembrando que a sequência da base dos novos polímeros é complementar àquela do DNA. Né? Então, se de uma fita é adenina, na outra é timina, se numa fita é timina, na outra é adenina, se numa fita é citosina, na outra é guanina, se numa fita é guanina, na outra é citosina. E também, o DNA servindo como molde para o RNA, lembrando que no RNA nós não temos, RNA é fita simples, e nós não temos quem? A timina, nós temos esse carinha aqui, ó, esse U de uracila. Tá? Mas a uracila ela vai parear com a adenina e a citosina continua pareando com a guanina, né? E vice-versa aqui nos processos. Então é isso. Vamos lá. Então vamos ver a duplicação do DNA, né? A gente viu que cada extremidade da fita ela é diferente. Uma fita é 5 linhas, a outra é 3 linhas. Né? Quando as duas fitas da hélice se combinam pelo pareamento das bases, elas ficam antiparalelas, tá? A gente viu que uma vai no sentido, a outra no outro. Então, uma vai no sentido 3 linhas, 5 linhas, a outra no sentido 3 linhas, 5 linhas. Como falei aqui, ó. Essa está no sentido 5 linhas, 3 linhas. Essa está no sentido 5 linhas, 3 linhas. Tá? Então, elas são antiparalelas. Tá? Então, a dupla hélice, elas são unidas, dando uma estabilidade muito forte através das ligações de pontos de hidrogênio, tá? A pareando com T em duas pontes de hidrogênio, ou então A pareando com U, com a uracila, também no caso do RNA, em 2 pontes de hidrogênio. Já a citosina e a guanina, elas pareiam através de 3 pontes de hidrogênio. E o DNA tem uma característica bem legal, bem importante se saber. Ele tem a capacidade de se desnaturar e renaturar através do calor. O que é desnaturar e renaturar? Desnaturar, eles se separam. As duas fitas se separam aqui. Ó. Se oferece calor, teoricamente, uma fita de DNA, se você colocar 92 graus Celsius, que é a temperatura que a gente utiliza para fazer alguns processos em laboratório, ela se separa totalmente. Ela quebra essas pontes de hidrogênio que estão entre elas e fica uma fita de um lado, outra fita de outro. Essa separação é essencial para que as enzimas e os primers possam trabalhar nas duas fitas e fazer a duplicação dessa molécula. Tá? Então é fundamental essa desnaturação que acontece no DNA. É claro que nos organismos, né, em vivo, na verdade, a gente não usa temperatura para fazer isso, né? Senão a gente morreria a 92 graus Celsius. O que acontece? A gente tem enzimas que fazem esse processo. Mas em laboratório a gente utiliza a temperatura. Tá? Tem uma máquina que é o PCR, reação em cadeia da polimerase, que eu vou apresentar para vocês numa outra aula desse curso, que ela faz milhões de cópias de um fragmento específico de DNA. Então ela tem ciclos de desnaturação, anelamento dos primers e atividade da enzima que faz a elongação da fita de DNA, que é a DNA polimerase, ataque DNA polimerase. E a gente faz isso por calor, por temperatura. Tá? A gente chega a 92 graus Celsius, aí ela se separa totalmente. Aí as enzimas ficam disponibilizadas para acessar as regiões de interesse. Tá? Mas quando você resfria, ela volta novamente. Então, o DNA tem essa capacidade de se desnaturar e renaturar, tá? De acordo com a temperatura. Né? E é claro, as regiões que tem adenina, timina, ela vai se desnaturar primeiro. E das regiões que tem guanina, citosina, que vai precisar de uma temperatura maior para quebrar 3 pontos de hidrogênio por causa das pontes de hidrogênio. Né? Uma tem 2, outra tem 3. Regiões com altas concentrações de adenina e timina, ela separa, né, mais rápido, tá? Ela se desnatura mais rápido do que regiões com altas concentrações de CG. Tá? Então, vamos trabalhar agora a questão da replicação do DNA. Tá? Então, a replicação do DNA, ela inicia em um local específico no cromossomo circular da célula procariótica. E ela vai formar forquilhas de replicação, tá? Que é o local onde elas vão se desnaturar, as fitas vão se separar, permitindo com que as enzimas possam agir para que ela se replique. Então ela forma a forquilha de replicação.
Então, essa forquilha, para se separar, são várias enzimas que quebram as pontes de hidrogênio entre as bases na dupla hélice. Então, separando, estabilizando e impedindo de juntar novamente. E aí vai gerar duas forquilhas de replicação, né? Onde as duas fitas de DNA se separam. E aí vem essa enzima aqui, ó, DNA polimerase. Essa enzima é responsável pela síntese proteica, pela duplicação do DNA, pela complementação do DNA, tá? Ela sintetiza uma nova fita complementar à original e ela só pode se ligar na extremidade 3' de uma fita de DNA nascente. Então, uma fita de DNA, como a gente tem duas fitas separadas, uma no sentido 5', 3', outra 3', 5', a gente vai ter dois processos de duplicação diferentes, uma para cada fita. A fita que vai estar sendo formada no sentido 5', 3', ela é a fita líder, porque ela vai ser feita de forma rápida. Já a fita que vai formar no sentido 3', 5', ela é considerada uma fita lenta, tá? Porque ela vai ter que fazer vários fragmentos de DNA. Vou explicar para vocês. E é considerada uma replicação semiconservativa. Por que semiconservativa? Porque nas células filhas, por exemplo, uma fita do DNA vai ser sempre uma fita da célula-mãe. Tá? Então ela conserva uma fita e a outra sintetizada. Então, pessoal, aqui, ó, duplicação do DNA. Então, essa fita aqui, ó, que vocês estão vendo no meu cursor, ela é 5', 3'. A outra é 3' ou 5', tá? Então, vamos lá. Se essa fita aqui é a 3', 5', a que vai estar crescendo dela, primeiro formou a forquilha, tá? O DNA vai estar sempre abrindo para esse lado aqui, vai quebrando a ponte e ele vai caminhando nesse sentido aqui, ó, tá? Até dar a volta, lembra que ele é circular e chega aqui novamente. Ele vai quebrando as pontes e vai abrindo essa parte. Então, o que acontece? Essa fita 3', 5', ela vai dar origem a um complementar 5', 3'. Esse complementar 5', 3', sempre tem a extremidade 3' livre OH, que é o quê? É onde ataque DNA polimerase pode colocar um novo nucleotídeo, coloca outro nucleotídeo, coloca outro nucleotídeo. Ela tem capacidade de fazer isso, pessoal? Ela tem capacidade de fazer isso numa velocidade de 1000 nucleotídeos por segundo. É impressionante o maquinário, impressionante como as coisas funcionam. Uma enzima consegue colocar 1000 nucleotídeos por segundo para duplicar a fita de DNA. Na parte de cima, né, que ela é 5', 3', a 3' está desse lado, a 5' está cá, tá aqui. Ela não consegue colocar um nucleotídeo aqui. Então, o que ela tem que fazer? Antecipar, pegar uma 3' aqui e fazer assim, ó, fragmento. Então, ela faz vários fragmentos, faz um fragmento, porque a 3' está nesse sentido aqui, ó, para cá. Então, ela faz esse aqui, depois faz para cá, depois faz para cá. Ela faz vários fragmentos. Então, ela é considerada a fita lenta, tá? Ela faz vários fragmentos, porque ela não consegue fazer o contínuo nesse lado, porque ela precisa de uma extremidade 3', a extremidade 3' está cá, está aqui desse lado, e ela está abrindo a forquilha para esse lado. Então ela tem que fazer, ela só consegue trabalhar nesse sentido. E essa aqui consegue trabalhar nesse sentido. Então essa aqui é a fita rápida, essa aqui é a fita lenta, e que ela produz vários fragmentos chamados de fragmentos de Okazaki, em homenagem ao pesquisador que descobriu isso, tá? Fragmentos de Okazaki, que depois esses fragmentos são unidos por uma outra enzima chamada DNA ligase, né? Então a DNA polimerase, que é a enzima responsável, ela vai ao longo da forquilha sintetizando 1000 nucleotídeos por segundo, tá? Como você entende esse maquinário genético envolvido na síntese das proteínas e na duplicação, né? Assim, acredita que alguma coisa divina mesmo proporcionou. Eu acredito muito na evolução, né? Mas é muita perfeição, né? É muita perfeição isso daí. Eu acho que eu acredito numa força criadora, né? Eu sou um pouco anti-religião, mas eu acredito numa força, como cientista, né? numa força criadora que fez gerar tudo isso, sim, que é o meu Deus, tá? Mas, ou seja, ele faz a 1000 nucleotídeos por segundo.
A fita lenta, pessoal, ela ocorre na direção 3 linhas, 5 linhas em relação à forquilha. E ela é formada de vários fragmentos, né? Ele é formado de uma forma descontínua. A polimerase sempre continua a adiantar-se e recuar, adiantar-se e recuar, adiantar-se e recuar, produzindo uma série de pequenos fragmentos de DNA chamado de fragmentos de Okazaki, que são unidos por uma enzima chamada DNA ligase. Tá? Ela vai ligar. Então, no final do processo, a gente tem aqui, ó, duas fitas, uma rosa aqui, uma azul, aí vai estar formando uma amarela complementar a cada um deles. No final do processo, a gente tem a rosa continua com uma nova fita formada, a azul continua com uma nova fita formada. Então, ela é considerada uma replicação semi-conservativa, que ela sempre mantém uma fita original enquanto a outra é sintetizada. E é claro, pessoal, que durante o processo tem várias enzimas revisoras que vão tentar, que vão acompanhar para ver se não tem um erro. Gente, é 1000 nucleotídeos por segundo a DNA polimerase. Então, para ela pular um nucleotídeo, ou então para ela inserir um nucleotídeo diferente, pode acontecer. Só que se isso acontecer, isso é uma mutação, né? E essas enzimas revisoras, elas impedem que essa mutação aconteça, tá? Por quê? A gente vai ver um pouco mais para frente, mas se simplesmente pular um desses nucleotídeos, se essa região que pulou um desses nucleotídeos for uma região de gene, você vai resultar num aminoácido diferente, um erro de leitura de deslocamento. Nesse caso, todos os aminoácidos vão ser diferentes. Aquela proteína que tinha que ser produzida, você vai produzir uma proteína totalmente diferente. E aí vem problemas de doença, envelhecimento, a mutação. Mas a gente tem que saber e levar em conta também, e isso é importante ser falado, que as mutações ela pode acontecer ao acaso. Tá? Elas acontecem ao acaso. É claro que o nosso corpo, né, células de revestimento que têm contato com outras substâncias estão mais propensas a terem mutação porque tem substâncias que levam à alteração, né? Por exemplo, a pessoa que fuma, o cigarro, o ar, a fumaça em contato com as células da traqueia, do pulmão, pode sofrer mutação. A pessoa que bebe bastante, né? Então o álcool por longo tempo em contato com células da parte do estômago, do esôfago, né? Pode levar à mutação. Né? Substâncias que tocam na nossa pele, como até o próprio sol, né? Radiação solares pode levar à mutação. E isso são induções químicas que vão levar. Mas a célula também pode ter erro de duplicação e levar a mutações também. Grande parte dessas mutações vai resultar em uma enzima que não funciona, tá? Mas a gente tem que ter em mente que essa nova enzima ela consegue executar essa função que ela executa e uma outra função ainda melhor. É a evolução. É assim que acontece a evolução. É assim que nós chegamos onde nós estamos, né? É claro que uma frequência muito baixa das mutações levam ao melhoramento da célula. E aí, se esse melhoramento da célula vai levar uma melhor capacidade de sobrevivência daquele organismo, ele tem maior chance de passar seus descendentes para frente. E com o tempo, os descendentes que têm essa adaptação, se isso for mais vantajoso para ele, ele acaba espalhando seus genes com mais eficiência até que todo mundo tenha o gene dele. E aí, ponto, deu um salto evolutivo. Então, as mutações, elas são importantes para a variabilidade genética também e para que levar a evolução. Mas 99,999% das mutações elas levam realmente ao fracasso celular ali, aquela enzima não vai ter funcionalidade, tá bom? Então, aqui a molécula de DNA novamente, uma estrutura aqui, mostrando todas as estruturas aqui da molécula, tá? E aí isso é a replicação. Agora vamos ver a transcrição. O que é a transcrição, pessoal?
é a mensagem do DNA virando RNA. Por que que isso tem que acontecer, professor? Por que que o DNA tem que virar RNA mensageiro? O RNA mensageiro ele leva a mensagem do DNA lá para o carinha que faz a síntese proteica, que é o ribossomo. Tá? Então, e por que tem que ser RNA? Porque o ribossomo é um RNA. O ribossomo ele é formado por RNA. RNA e proteína. Então, se ele é formado por RNA, ele não vai conseguir ler uma fita de DNA. Por quê? Porque é diferente. A gente já viu aqui, tem a base nitrogenadas do DNA, adenina, timina, guanina e citosina. As bases nitrogenadas do RNA não tem a timina, a adenina, o que tem no lugar dele é a uracila. Então, pronto, não vai conseguir ler. Então, por isso que as informações contidas no DNA, ela tem que ser passadas, tem que ser transcritas. Para quê? Para um RNA que vai estar levando aquela informação daquele gene. O que é um gene? Um gene é um fragmento de DNA que vai resultar uma sequência, né, de ácidos nucleicos que vai resultar numa proteína, tá? E então ele tem que ser passado para o RNA. Isso é o processo de transcrição. Ou seja, então, mais uma vez, o DNA tem que ser aberto, né? Ou seja, ele tem que romper as enzimas em certas regiões, as pontes de hidrogênio, para que as fitas sejam separadas, tá? E aí as sequências da base de DNA são expostas para servirem como molde, para que vire RNA. Então tem ali lá um gene inserido no DNA, ou seja, a primeira coisa, quebra as pontes de hidrogênio, aquele gene fica exposto. Aí sim começa o processo de RNA. E é claro, pessoal, como eu falei para vocês, o RNA ele é fita simples, tá bom? O RNA ele é fita simples. Mas se ele é fita simples, lembra na duplicação que a gente viu um pouco atrás ali? A duplicação do DNA nós temos duas fitas. Uma das fitas vai originar uma fita contínua, a outra vai originar uma fita descontínua, que ela tem que ir e voltar a enzima, né? Como o RNA é fita simples, ele pode escolher qualquer uma delas. É claro que ele vai escolher a fita que vai originar uma fita contínua também. Tá? Então ele vai ser formado na região 5', 3', de uma forma contínua. Ele é uma fita simples, é só uma fita. Então ele pega aquela fita que dá origem à fita contínua, ele vai ser formado na região, na sequência 5', 3', ele pega a região do DNA 3', 5', que vai formar o RNA no sentido de 5', 3'. Tá? Então, a gente precisa ter vários nucleotídeos contendo fosfato de alta energia. Aí, na DNA, a enzima que faz isso é a DNA polimerase. Para fazer o RNA, a enzima é a RNA polimerase. Tá bom? Se uma é DNA polimerase, a outra é RNA polimerase. Tá? Ela vai se ligar numa das fitas expostas e aí nova base se prende ao modelo complementar, pareando, e aí a enzima vai se deslocando e o nucleotídeo fosforilado apropriado se junta ao complexo. E o fosfato do segundo se liga à ribose do primeiro e repete-se o processo até que o RNA esteja concluído. E aí no final dá a liberação do pirofosfato. Mas é isso aqui, ó, pessoal. Tá? Então, a gente tem a fita aqui, ó, de DNA. Isso aqui é o gene que tem que ser transcrito. O que é transcrito? Ele tem que passar para RNA mensageiro. Para quê? Para que ele vá lá pro ribossomo, que vai fazer a leitura dessa fita. Tá? Então, nós temos aqui adenina, citosina, guanina, adenina, citosina, timina. Lembrando que isso aqui ainda é DNA. Tá? Só que ele está fazendo um RNA a partir do DNA, é a transcrição. Então a adenina normalmente pareava com o quê? Pareava com a timina. Só que como é RNA, não tem timina, tem uracila, tá vindo um U aqui, ó. Puf, ele vai pegar aqui a RNA polimerase. Vai pegar e vai ligar a adenina com outra através de duas pontes de hidrogênio. Aí, aqui é um C, ó. Pareia com guanina, tá vindo outra guanina aqui, ó. Puf, juntou. Tá? Aí ela se juntou aqui, ó, açúcar fosfato e liberou dois fósforos. Aí vem G, C, puf, e aí vai colocando e por aí vai crescendo uma fita de RNA mensageiro que está levando as informações do DNA. Ela é complementar. Se aqui é G, aqui vai ser C. Se aqui é G, aqui vai ser C. Se aqui é A, aqui vai ser U. Se aqui é C, vai ser G. Se aqui é T,
aqui vai ser A, tá? E vai formando uma nova fita de DNA. Nos procariontes, né, como eles são procariontes, né, o DNA está lá no citoplasma, a transcrição e a tradução ocorrem no citoplasma, né? Claro, o DNA está lá. Nos eucariontes, não, né? A transcrição ela acontece no núcleo, porque é onde o DNA está. Aí depois o RNA mensageiro que é formado, ele sai do núcleo e vai até o citoplasma para acontecer a tradução, que é o próximo passo. Então, como eu falei para vocês, nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador, RNA-T, e o RNA ribossomal. O RNA mensageiro a gente acabou de ver, ele leva as informações então, que estão lá no ribossomo para... no ribossomo não, perdão, as informações que estão no DNA, ele é convertida em RNA mensageiro, para levar para o ribossomo, para levar para esse carinha aqui, ó, o RNA ribossomal. E o RNA transportador, ele vai levar os aminoácidos para o ribossomo fazer a sequência, tá? Então, esses 3, RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossomal, eles são envolvidos no processo de síntese proteica, tá? Todos eles, todo o RNA é formado por uma única fita. O RNA é uma única fita, tá? E as informações para produzir todos eles estão onde? Está lá no DNA. Para você produzir o RNA mensageiro, a informação está lá no DNA. Para produzir os RNA transportadores, está lá no DNA também. E o RNA ribossomal também está lá no DNA, as informações. Tá? Então, o RNA mensageiro carrega informações do DNA para a síntese da proteína, é sintetizado em unidades que contêm informações para comandar a síntese de uma ou mais cadeia polipeptídica, às vezes pode ser 2 enzimas eles sendo produzidas. Uma molécula de RNA mensageiro pode ter um ou mais genes, tá? E o que é gene? É a sequência de nucleotídeos que forma unidade funcional dentro de um cromossomo ou plasmídio. Ou seja, a sequência de nucleotídeos A, T, C, C, G, 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 aquela região é um gene, ela vai produzir uma proteína, tá? Uma enzima. As informações codificadas no RNA mensageiro atuam na tradução para ditar a sequência de aminoácidos da proteína. Agora, vamos lá para a tradução, que é o nosso terceiro processo que a gente vai estudar aqui. Então, já estudamos a replicação, o DNA virando DNA, lembrando que tem, né, aquela questão de abre a forquilha, se separa, uma fita vai dar origem a um DNA complementar, fita líder, formado de forma rápida, que vai ser formado no sentido 5 linha, 3 linha, esse é o sentido da vida, no sentido 5 linha, 3 linha, enquanto a outra fita, ela vai formar pequenos fragmentos que a DNA polimerase tem que sempre antecipar e voltar e fazer vários fragmentos, que é fragmentos de Okazaki. Aí depois vemos a transcrição, que é as informações contidas no DNA serem traduzidas, sendo levados para RNA, tá? E agora a tradução. O que é a tradução? A tradução é o RNA mensageiro, pessoal. Ele, então, servindo como... o RNA mensageiro, ele serve como síntese das proteínas. É onde tudo acontece. É onde a informação que estava lá no DNA passou para o RNA mensageiro, o RNA mensageiro está ali no citoplasma, o ribossomo, opa, tem um RNA mensageiro. Ele começa a fazer a leitura dessa fita. Tá? E ele vai lendo, pessoal, sempre de 3 em 3 bases nitrogenadas. A primeira ATC, RNA mensageiro, né? Então não tem T. AUC, UGG, UCG, CGU. Ou seja, ele vai lendo todas as sequências, tá? E cada trinca dessa, ele constitui um códon. E o RNA transportador tem um anticódon que vai trazer um aminoácido particular para esse processo, tá? E isso começa, quando começa a sequência de uma síntese proteica, tem um código específico, tá bom? Quando aparece A, o G, opa, aqui começa uma proteína. Ele vai lendo um por um, opa, apareceu A, o G, puta, ali começa. Aí já vem o RNA transportador trazendo a metionina, que é o primeiro aminoácido, tá? Aí depois ele começa a ler em 3 em 3. E os RNA transportadores têm os anticódons que vão trazer diferentes aminoácidos para o processo, né? Então, o primeiro códon é o códon de iniciação. Ele sempre vai codificar o aminoácido metionina. Isso para as arqueias e para o eucária, tá? Todos os eucariontes. Então, essa é uma diferença de arqueia para bactéria.
O primeiro aminoácido de toda a proteína são os mesmos, de todos os eucariontes e de todos os micro-organismos arqueias. Já as bactérias, ela tem um outro, ela começa com a formilmetionina. Tá? Então, essa já é uma diferença de arqueia para as bactérias. E toda a proteína, pessoal, ela vai começar sempre com o primeiro aminoácido. Então, o primeiro aminoácido do nosso corpo, por exemplo, nas proteínas que nós temos, começa com a metionina, né? que é o aminoácido inicial. E aí tem o último códon, fala, olha, aqui para o processo. Aqui não precisa mais fazer, a proteína está finalizada. É o códon finalizador ou de terminação. Ele age como marco pontual e o fim de uma molécula de proteína. A molécula está pronta. Tá? A gente tem que existe pelo menos um códon para cada aminoácido. Tá? Nós temos, acho que, 23 aminoácidos. Se a gente pegar quantos códons pode ter, olha, a gente tem 4 possíveis combinações, né? 4, mas em trinca. Como essas 4 em trinca pode formar? Eu posso ter U, C, A, U, G, ou seja, é 4 elevado à terceira, tá? Que dá 64 aminoácidos. 64 combinações, tá? Que são 64 possíveis combinações, 64 códons. Só que nós temos 23 aminoácidos. Por quê? Alguns aminoácidos apresentam mais que um códon. Por exemplo, a leucina, são 6 códons diferentes que vão trazer a leucina. Tá? E tem alguns aminoácidos que tem um códon só, mas a maioria tem mais que um códon. Então, o código genético é a escrita de códons no RNA mensageiro. A informação dos códons é derivada diretamente do DNA durante o processo de transcrição. Tá? Então, é importante entender o RNA ribossomal, que é um tipo de RNA. Ele combina-se com proteínas específicas para formar dois tipos de subunidades ribossomais. Ele serve como um sítio para a síntese de proteína, é lá que vai produzir a proteína. E enzimas associadas funcionam no controle na síntese proteica. Né? Então, é o local de síntese da proteína e é onde o RNA transportador, trazendo aminoácidos, vai jogar os aminoácidos lá para dentro, tá? No ribossomo. A gente tem aqui a diferença dos ribossomos dos procariontes e dos eucariontes. Dos procariontes, pessoal, nós temos 2 subunidades, a 30S e a 50S. Dos eucariontes, a gente tem 2 subunidades, 40S e 60S, S com capacidade de sedimentação. Esses 2 aqui do procariontes, apesar de as unidades separadas tem essa medida, 30S e 70S, quando elas estão juntas, é o ribossomo 70S. E os eucariontes, quando estão juntos, aqui o 40S e o 60S, é o 80S. Então, quando você falar em ribossomo 80S, é dos eucariontes, que separado dá uma subunidade 60S e 40S. Tá? E dos procariontes é 70S. Então, ou seja, são diferentes. E isso é legal, sabe por quê? Porque grande parte dos antibióticos que nós tomamos para combater infecção bacteriana, ele age na síntese proteica, ele vai agir no ribossomo. Ele vai impedir a síntese proteica modificando o ribossomo. Então, graças a isso, os ribossomos dos procariontes serem diferentes dos eucariontes, que nós, que somos eucariontes, podemos tomar antibióticos, senão eles iam atacar também os nossos ribossomos, né, pessoal? Então, está aqui as 2 subunidades, né, que se encaixam, tá, do ribossomo. 30S, 40S ou 50S, 60S. E elas vão se encaixar. E olha o que acontece. Aqui, ó, replicação. Uma fita de DNA dando origem a 2 fitas de DNA. Já vimos isso aqui como acontece. Transcrição. Uma fita de DNA dando origem a quem? Um RNA mensageiro. Tradução. É isso que a gente vai ver. Ó, aqui é o RNA mensageiro. Quem que são esses carinhas aqui? Ó, ribossomo. Subunidade maior, subunidade menor. Ela está lendo. Isso aqui que parece ser o cocôzinho que está nascendo, na verdade é a síntese proteica. São uma sequência de aminoácidos que está produzindo, que depois, quando ela termina, ela se empacota, se novela. E aí tem a estrutura quaternária da molécula proteica, que é muito importante você saber qual é a estrutura quaternária, porque na estrutura quaternária
ela mostra todos os sitioativos que estão à disposição aqui para reações, tá bom? Precisa saber muito bem a estrutura quaternária. Como que ela se forma? Um aminoácido é mais eletropositivo, outro é eletronegativo, então um vai grudando no outro, vai grudando e vai se novelando. E aí essa é a estrutura final de uma molécula proteica. Tá? Muitos projetos de pesquisa, eu lembro que o pessoal da física da USP de São Carlos, eles estudam proteínas aí envolvidas para curar várias doenças. Tá? E aí, para você descobrir a proteína, depois que eles sabem a sequência, o que eles fazem? Eles mandam a proteína para o espaço, porque ela entra na sua forma, ela manda para a NASA, na verdade. Tá? A NASA leva para o espaço e lá eles fazem o processo de novelamento, que aí ela se novela sem a força da gravidade e a gente tem a forma quaternária da proteína de uma forma perfeita. Tá? Então, o DNA, o ribossomo, né, ele pode ser lido aqui na sequência por vários ribossomos. O RNA mensageiro pode ser lido por vários ribossomos. E a gente tem que o DNA ribossomal, que é a região do DNA que codifica o RNA que vai formar o ribossomo, tá? Ela está presente em todos os organismos. Ela é presente em regiões com baixa frequência de mutação, porque são regiões que tiver mutação, você altera o ribossomo. Se você alterar o ribossomo, a célula não vai para frente, a célula não consegue produzir proteína. Então essas regiões, elas não permitem a mutação. A mutação acontece, mas a célula morre. Tá? Então essas mutações não são passadas para frente. Então acontece regiões altamente conservadas ao longo do processo evolutivo. Eu estou falando do quê? Estou falando do DNA, a parte do DNA que vai codificar o RNA que vai formar o ribossomo, o RNA ribossomal. E hoje em dia, devido a essas regiões altamente conservadas, isso quer dizer, se eu pegar uma E. coli, por exemplo, hoje, e uma E. coli de 10 mil anos atrás, a região do DNA que vai codificar o RNA ribossomal, ela é a mesma, ela não permitiu mutação em algumas regiões. Tá? Então, ela é utilizada como um fingerprint, né? Como se fosse o dedão polegar nosso, nossas digitais. Cada espécie tem a sua. E ela é imutável. Então, ela é a região que foi escolhida para a gente determinar a filiação filogenética. Você quer descobrir um micro-organismo hoje, tá? Você sequencia a parte do DNA que codifica o RNA ribossomal, que é conhecido, o DNA ribossomal 16S. Você sequencia isso e a sequência disso você consegue descobrir se aquele micro-organismo já foi classificado ou não. E nesse momento, eu gostaria que vocês não confundissem classificação com identificação. Tá? Porque a gente identifica uma espécie, algum micro-organismo, a partir do momento que ele já foi classificado previamente. Então, o micro-organismo já foi classificado, catalogado, a gente consegue identificar. Agora, se a gente tem uma nova espécie, a gente não vai identificar essa nova espécie porque ela nunca foi classificada. A gente vai classificar essa espécie. Tá? E uma das coisas que tem que fazer é sequenciar a parte do DNA que codifica o RNA ribossomal e jogar isso num banco de culturas que chama GenBank, que está à disposição aí na internet, que todos os micro-organismos conhecidos têm essa região classificada. Então, se você tem um micro-organismo que você está descobrindo, você pega esse micro-organismo, você faz uma estação de DNA e sequencia a parte que codifica o RNA ribossomal. Você pega essa sequência, né, e joga no banco de dados, ele vai te falar quem que é, tá? Que micro-organismo que é esse. A gente faz isso com bastante frequência no laboratório. Né? Então, os ribossomos, eles se reúnem ao redor da fita do RNA mensageiro e começa a síntese dos peptídeos, né, das proteínas. A cadeia peptídica recém-formada cresce por um túnel da subunidade 50S. Tá? Então é isso aqui, ó, tá vendo? Aqui está a molécula de RNA mensageiro, está a fita de RNA mensageiro. E aqui estão as duas subunidades. E aqui tem um túnel. Aqui vai descendo quem? O peptídeo que está formando, através da unidade maior. Tá? São vários aminoácidos na sequência. E o RNA transportador, pessoal, quem que é esse? Pessoal, o RNA transportador é aquele cara que pega os aminoácidos que estão lá no citoplasma, porque foi degradado proteína, e a gente tem vários aminoácidos, leucina, metionina, asparagina, isoleucina, né? Ou seja, tem 23 aminoácidos
e a sequência desses aminoácidos que ditam uma proteína. Esses aminoácidos estão lá no citoplasma, tá? E aí quem que o RNA transportador vai se ligar a tem RNA transportador para todos os aminoácidos específicos, ele se liga e ele vai levar para onde? Lá para o ribossomo, onde o ribossomo está lendo o RNA mensageiro, tá? Então, ela possui uma molécula de forma de trevo que vai se ligar a um aminoácido específico. Vou mostrar para vocês já. Então, ele transporta os aminoácidos, unindo o seu anticódon ao códon do RNA mensageiro. Tá? O códon são 3 nucleotídeos. Então, o RNA transportador tem um anticódon que se liga, que pareia com esse códon. E aí, ele determina a posição dos aminoácidos nas proteínas. Então, olha aqui, ó, nosso amiguinho, o RNA transportador. Tá? É uma sequência, é fita simples, só que ele se junta aqui, mas é uma fita simples, tá vendo? É aqui, volta, faz esse trevo e termina aqui. Na parte final da fita, ele vai se ligar ao aminoácido. É o sítio de ligação do aminoácido. Tá? E nessa parte aqui, pessoal, que tem os anticódons que vão se ligar aos códons do RNA mensageiro. O GG é esse códon. Esse aqui está trazendo o A, que pareia com o G pareia com C e o G pareia com C. Então, o ACC. Então, esse códon se reúne aqui. Ó. Então, esse códon, o GG do RNA mensageiro, ele vai trazer sempre esse aminoácido que é o triptofano. E cada sequência dessa aqui traz um aminoácido diferente. Quer dizer, às vezes, a leucina, que é um aminoácido, são 6 diferentes sequências que vão trazer leucina. Só que tem aminoácido que somente um códon que traz ele. Tá bom? Então, a tradução à síntese de proteína acontece. O primeiro códon do RNA mensageiro liga-se ao sítio P, tem 2 sítios de ligação no ribossomo, e o seguinte é o sítio A. Cada códon do RNA mensageiro é um determinado anticódon no transportador. Cada pareamento códon-anticódon determina um aminoácido específico, que vai formar uma ligação peptídica, e tem um códon que fala aqui para o processo. Aqui pode ir embora que a enzima está pronta. Então, vamos ver como que o processo se dá. Então, aqui está aqui, ó, pessoal, o ribossomo, que é um RNA, tá? Então, esse RNA ele tem que estar lendo um RNA mensageiro, que esse RNA mensageiro está trazendo o quê? As informações lá no DNA, está trazendo um gene. Precisa, por exemplo, um micro-organismo tem ali, precisa degradar um composto, ele precisa produzir aquela enzima que degrada com aquele composto que está ali. E esse aqui é o gene da enzima. Então, ele vai lendo um por um. Quando ele achar esse códon aqui, ó, o AUG, ele tem 2 sítios de ligação. Enquanto esse códon, nesse sítio aqui está lendo já um códon, que é uma sequência de 3 aminoácidos, o outro sítio já está lendo outro códon. Então, quando ele vai lendo, primeiro um por um, lê esse trio aqui, ó, depois ele lê esse trio, depois ele lê esse trio, aí depois ele lê esse trio. Quando o trio forma o AUG é o inicial, fala aqui começa a molécula proteica, tá? Aí já vem, quem que vem? Ó, AUG. Já vem um outro RNA transportador trazendo o primeiro aminoácido, que é a metionina, tá? Então, o A vai trazer o anticódon, é o U, porque o A pareia com o U pareia com A e o G pareia com C. Então, ele vem aqui, ó, puff, e gruda. E ele está trazendo o primeiro aminoácido, que é a metionina. Tá? Então, ó, tá aqui, grudou. O G pareou com o AC e trouxe a metionina. Só que depois, esse carinha aqui já está lendo o segundo códon, é GAC, que o G pareia com C, o A pareia com U e o C pareia com G. Opa, tem um RNA transportador para isso. Tá? Quem que ele traz? Asparagina. Tá? É um novo aminoácido. E aí, o que acontece? Ele vem aqui e se liga. Se ligou, os dois estão ligados, aí acontece uma ligação peptídica entre a metionina e a asparagina. Tá? E aí o que acontece? Esse carinha aqui vai embora e ele anda. Ó, esse carinha aqui foi embora, sem o aminoácido, deixou o aminoácido dele, e ele andou. Aí já leu o próximo. U. A pareia com U pareia com A, U pareia com A. Tem um outro RNA transportador aqui, ó, fita simples, trazendo quem? Né? A isoleucina, terceiro aminoácido. Tá? E aí ele vai trazendo aminoácido, ele pareia.
E aí vai cada um desses códons é um aminoácido diferente, cada trinco é um aminoácido, cada trinco é um aminoácido. É o código genético, pessoal. É o nosso código genético que vai ditando a sequência de aminoácidos aqui, ó. A, U, tá? U, C, U. Aqui traz a lisina, né? E aí vai. O triptofano, a prolina, vários aminoácidos. E aí vai dando a sequência de aminoácidos, que isso é a molécula proteica. Só que isso depois, vai que esse aminoácido é mais eletropositivo, esse é eletronegativo, ele se gruda aqui, ele vai se novelar depois que solta a fita. Tá? E aí forma a estrutura quaternária. Né? Então, até que chega num determinado ponto onde ele vai ler um código de terminação. Eu não sei de cabeça qual é o código de terminação, mas tem um código que fala, esse código, o código de terminação não traz nenhum aminoácido. O primeiro código traz, tá? Traz um aminoácido, que a gente já viu, código de iniciação, mas o código de término não traz nenhum aminoácido. Tá bom? E aí chega depois no códon final, e aí depois no códon final ele fala, opa, aqui termina a molécula proteica. E aí solta a molécula proteica, ela vai se novelar, vai pegar o seu formato quaternário. E aí ela vai começar as associações necessárias que ela precisa. E essa é a mágica da vida, como as coisas acontecem, tá? E aí eu coloco esse quadrinho da Mafalda. Mafalda, às vezes me pergunto, qual o sentido da vida? E ela fala, é na direção 5 linha, 3 linha, Felipe. Pessoal, agora sim, nossa, apareceu gente aqui em 8. Comecei a aula com 1, né? Que continua aí o Marcos. E aí foi chegando as pessoas aí, Margarete, Júlia, Carla, Carlinha sempre presente aí, o Igor, a, a Gisele aí fazendo inveja pra gente, ela tá num lugar bonito com o robozão atrás ali. E o Otávio também. Tá bom, pessoal? Então, Mafalda é ótima mesmo, adoro Mafalda também. Não podia deixar de colocar, não. Pessoal, eu não tava aqui lendo, né? Gisele, boa noite, professor. Desculpa a demora, tudo bem, Gisele, não tem problema. Eu comecei a gravar esse vídeo 7:05, 7:10, tá? Então quem chegou depois, eu vou disponibilizar lá na pasta. Eu até vou parar a gravação para conversar com vocês aqui, senão ele fica muito grande. Espera aí, deixa eu ir lá aqui.